Opa, bom te ver por aqui. Eu me chamo Gabriel, sou assistente pessoal para assuntos relacionados a Genshin e Impact. E hoje eu tô aqui de novo com o Mano Wagner, que eu quero mostrar para vocês as melhores armas para iniciantes no Genshin Impact. É, Antes de começar esse vídeo, eu queria comentar que os critérios desse vídeo são um tanto quanto complicados, tá certo? Porque a minha ideia inicialmente era falar tanto de armas 3 estrelas, tanto armas 3 estrelas, que você pode conseguir no gacha, que você pode conseguir nos baús no mundo, quanto armas 4 estrelas que você pode craftar ou pegar em quests, né? Só que enquanto eu tava pensando nesse assunto, eu fui vendo que eu tava sendo um tanto quanto tendencioso para as armas que eu gostava, para as armas que eu já tinha utilizado. Tem armas de missão de mundo, tem armas de ferreiro que dá para você utilizar e que eu não vou falar aqui, tá certo? Que elas não são tão difíceis de ir atrás, mas eu não vou falar aqui. Então, entendo que esse vídeo aqui não é um ranking das melhores armas, as únicas armas que prestam, tá? São as armas que eu acho que é fácil, que tem um equilíbrio entre o quão fácil é você conseguir elas e quais chances, e que tem alguma chance de você continuar usando elas mesmo por um tempo depois que você começou a jogar. Então não é uma coisa que você vai pegar, você vai upar e imediatamente você vai largar. Tem alguma chance de você continuar utilizando ela por um tempo em algum personagem, tá certo? É, Outra coisa é que esse guia é bem focado para quem está no começo do jogo, então principalmente quem está abaixo da R45, digamos assim. Para mim, para a comunidade toda, tem uma grande divisão entre jogadores abaixo do R45, que é o ranking onde você consegue começar a farmar artefatos 5 estrelas, né? Então, você tem o Genshin Impact antes do R45 e depois do R45, né? Então esse guia é principalmente para essas pessoas que estão aí no começo do jogo, não sabem que arma upar, que arma utilizar, tá certo? Existem muitas chances de que vocês tenham armas melhores do que essa que eu vou falar, mas provavelmente vocês já sabem disso porque vocês vão ter visto em algum outro vídeo falando, ou algum amigo vai ter recomendado. Mas vai ter chances também de que em alguma das categorias das armas, né, alguma das 5 categorias de armas, você não tenha nenhuma arma que preste, você só tenha, e aí você vai ter que se virar com as armas 3 estrelas que tem no jogo, ou então craftar alguma coisa no ferreiro, tá certo? Dito isso, essa lista aqui ela não é perfeita. Eu não consegui armas. Tem algumas categorias de arma que eu não fiquei satisfeito com a quantidade de armas que eu separei, mas eu não consigo recomendar outras armas, apesar disso, tá certo? Então, é isso. Esse vídeo não é perfeito. Talvez eu regrave no futuro uma outra parte desse vídeo. Eu sei que eu quero no futuro regravar um vídeo falando sobre todas as armas de ferreiro. Só que aí é um pouco mais complicado. Eu não estudei o suficiente o assunto para falar sobre isso. Eu achei que eu sabia o suficiente do assunto, mas eu pesquisando para fazer esse vídeo, né, como eu comentei inicialmente, eu ia falar de todas as armas do ferreiro e eu percebi que é um assunto mais complicado do que eu achava, né? Então, nesse vídeo eu vou falar de novo armas 3 estrelas que você pega no gacha, armas 3 estrelas que você consegue pegar por baús no mapa, né? E algumas armas 4 estrelas que você consegue fazer nos ferreiros que eu acho que vale a pena o custo-benefício, tá certo? Então, vamos lá. Eu separei aqui umas equipes com as armas que eu quero falar, começando pelas espadas, tá certo? A primeira espada que eu quero falar aqui sobre é o Prenúncio do Alvorecer. É, o Prenúncio do Alvorecer é uma ótima arma para quem está começando, porque ela tem um atributo secundário de dano crítico e ela também tem uma passiva que te dá taxa crítica quando seu HP está acima de 90%. Esse acima de 90% é mais difícil do que parece, mas o efeito ainda é relativamente bom. Qual o problema? O problema é que dano crítico e taxa crítica no começo de jogo não é tão útil. Então, essa arma você pode upando ela no começo do jogo, porque quando você pegar a R45, se você não tiver uma arma melhor, essa arma vai pelo menos te ajudar a balancear os status do seu personagem, tá?
Então, no late game, os status dela. No late game você tem armas com status melhores, mesmo. Apesar de dano crítico ser bom, às vezes você vai querer simplesmente uma arma que tem um ataque melhor e uma passiva melhor, né? Mas é um ótimo quebra-galho, ajuda a balancear status, tá certo? Então você pode upar ela no começo do jogo sem medo de que vá ser um desperdício tão grande. Provavelmente você vai conseguir arranjar algum personagem para utilizar ela. Ela é uma arma que você consegue no gacha no jogo, né? E aproveitando aqui para explicar rapidamente por que eu estou recomendando arma de gacha. Porque essa é uma arma 3 estrelas. 99% dos giros que você vai dar vai vir a arma 3 estrelas. Então mesmo se eu começar a jogar hoje uma conta nova, em uma semana eu com certeza vou ter todas as armas de gacha de 3 estrelas que eu vou falar, tá certo? Não não é segredo, não tem tantas armas de 3 estrelas. Aqui, ó. A gente tem uma, duas, calma lá. Vamos lá. Tem duas por linha, então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas mais uma. Tem 13 armas, tá certo? Então não vai demorar muito para você ter todas, tá bom? Então vamos lá, a primeira espada que eu recomendo, Prenúncio do Alvorecer, simplesmente pela taxa de dano crítico. Isso aqui não é tão útil no começo do jogo, mas no mid game, né, ali quando você pegar R45, enquanto você não tiver uma arma melhor, vai te ajudar a balancear status. Por isso, estou recomendando aqui. É, Eu ia falar que todas as armas estão ranqueadas da questão, tipo assim, eu tô começando pela que eu acho pior e depois a que eu acho melhor, mas isso é relativo, eu acho que eu só fiz isso de verdade nas espadas. Eu tô na dúvida se eu ajeitei isso nas outras categorias, então deixa quieto. Mas das espadas, o Prenúncio do Alvorecer eu considero a piorzinha pra quem tá começando, porque ela basicamente ela vai te ajudar no mid game, ela não vai te ajudar imediatamente. Em segundo lugar, Protótipo Rancor. Você vai ver em todas as listas o pessoal falando como o Protótipo Rancor é uma merda. E de fato não é uma arma boa no mid pro late game. Porém, no começo do jogo, por ser uma arma 4 estrelas, ela vai te dar mais status quando você upar ela. Dito isso, se você estiver jogando mais com ataque básico, o que eu não recomendo, mas iniciante acaba fazendo isso, acaba utilizando bastante ataque básico, é uma arma que dá ali um certo buff de ataque por cento. E outro motivo para eu estar recomendando aqui é porque no livro de aventuras e quando você for upando essa arma, você vai ganhando os materiais para upar ela. Então você tem meio que tipo assim, você não perde esses materiais, você ganha eles de volta, né? Então, por isso eu acho uma arma boa. Eu tô na dúvida se eu comentei ou não, né? Mas ela é uma arma 4 estrelas de ferreiro, mas você ganha uma cópia dela quando você sobe de rank de aventura. Eu acho que é no rank de aventura 10, mas pode ser que seja um pouco mais acima, tá certo? É, Indo para a próxima arma, a gente tem a Espada do Cavaleiro do Céu. É uma espada de gacha, tá certo? Você vai conseguir. Pera um instante, agora eu tô na dúvida se ela é de gacha mesmo. Tá, achei aqui, é de gacha mesmo, tá certo? Desculpa aí. Mas bem, continuando, é uma espada de gacha 3 estrelas, né? E ela tá aqui porque ela dá o substrato de recarga de energia. Ela também vai dar um bônus de ataque e velocidade de movimento quando você utiliza o Supremo, mas só pela recarga de energia já tá muito bom. Então, você quer que algum personagem da sua equipe ute, você coloca essa espada nele, vai te dar esse atributo que é muito. Recarga de energia é muito importante, muitas pessoas não percebem como recarga de energia é importante, tá certo? Então, é uma ótima arma no começo do jogo, você pode utilizar ela no mid game enquanto você não conseguir espadas de recarga de energia melhores, porque elas são a maioria delas são gacha, né? Então vai depender da sorte para conseguir uma espada de favor e uma espada de sacrifício. Você pode utilizar a espada do cavaleiro até lá para ter uma ajuda com recarga de energia, tá certo? E no começo do jogo, a recarga de energia é muito bom porque vai te ajudar a spamar o ultimate o tempo todo e normalmente o ultimate vai dar muito dano, né? E por fim, a última espada que eu recomendo é o Espinho do Ferro, tá certo? Eu estou recomendando essa arma principalmente porque a Cook Shinobi está no banner, tá certo? Eu gravei um vídeo que eu apaguei, né? Que era um vídeo ensinando como você buildar os seus personagens no rank 45. E eu apaguei esse vídeo porque eu gravei esse vídeo no meio da noite, eu achei que o vídeo tinha ficado bom. Todos os meus outros vídeos eu tinha escutado eles antes de postar. Esse eu fiquei meio que confiante porque eu não tinha achado nenhum problema grande em nenhum outro vídeo. Eu postei ele sem ver. E depois que eu escutei ele, eu percebi que eu falei umas coisas que eu acho que eu não concordo. Eu me repeti exageradamente. Eu sei que eu gosto de me repetir nos vídeos para passar a mensagem bem clara,
né? Mas esse eu, tipo, me repeti demais e eu sinto que eu falei muita bobagem. E eu sinto que eu falei muita bobagem, então eu já apaguei esse vídeo, né? Mas a Kukushinobu, ela é um personagem 4 estrelas que tá no banner atualmente, tá certo? Ela é um personagem 4 estrelas muito bom, então se você atirou na Lauma ou na Nahida, na minha opinião, você deveria atirar na minha opinião, qualquer jogador novato deveria atirar na Lauma, né? Mas de novo, eu não sou pai de ninguém. Você faz se quiser, tem motivos para não atirar na Lauma, né? Mas você tem a Kukushinobu aqui e a Kukushinobu te possibilita fazer um time free to play muito bom com o Kukushinobu, o protagonista Dendro e a Bárbara. Você faz um time de Hyper Bloom muito bom, tá certo? E essa espada é muito boa pra Cook. Você pode pegar essa espada agora no começo do jogo e você vai continuar usando até o final do jogo, tá certo? Então é uma arma muito boa por isso, vai te possibilitar fazer o time de Hyper Boom cedo, né? É muito rápida e ela é uma arma de ferreiro. Não lembro se eu tinha falado isso, mas você pode craftar ela aqui com o Wagner. Ela é uma arma de ferreiro e ferreiro de Mondstadt. Arma de ferreiro de Mondstadt, de Liu e de Nazuma tem essa vantagem que tu só vai no ferreiro e tu pode fazer, né? A partir de Sumero você tem que fazer umas side quests para conseguir craftar as armas. E em particular, as de Sumero são porre, então eu não vou estar recomendando aqui, já spoiler, nenhuma das armas do Ferreiro de Sumero, tá? Porque você tem que fazer umas condições para liberar, umas condições de quest demoradas para liberar elas, tá certo? Então essas são as 4 espadas que eu recomendo. Além da Cook, você também pode usar essa arma no Viajante Anemo. O Viajante Anemo é um ótimo carry no começo do jogo, é um ótimo main DPS no começo do jogo, porque fazendo a história de Mondstadt você ganha algumas das constelações dele, upando a estátua dos 7 de Mondstadt você pega as outras, e com isso você consegue pegar as constelações 5, 3 e 5, que vão aumentar o nível da habilidade elemental e da ultimate dele, e só de ter esse nível a mais que o nível do mundo, você vai dar muito dano com ele até o AR-35, vai começar a decair ali, né? Mas ainda assim ele consegue te carregar por causa desses níveis extras até o AR-45 tranquilamente. Então também é uma arma, além de ser uma arma muito boa na Cook, também é uma arma boa no Viajante Anemo, tá certo? E vamos agora então para Espadão. O Espadão começa a ficar a situação um pouco mais triste. Já fica o spoiler: espadas, na minha opinião, são as melhores, tem as melhores armas free to play. Ponto final. Espadão, a situação começa a ficar um pouco mais triste e depois disso tudo é bem tristinho, sem sombra de dúvidas. Mas bem, tô me adiantando demais. Espadão. Qual a primeira arma aqui free to play, né? E lembrando, eu tô chamando free to play de gacha 3 estrelas, baú de mundo ou então nos ferreiros que não são ferreiro de Sumero, tá certo? E eu não estou falando de todas as armas de ferreiro, tem muitas armas de ferreiro boa que eu não estou falando aqui. É... a primeira arma é a pacifista, né? The Debate Club, né? A piadinha que se perde do inglês para o português, tá certo? Eu estou recomendando essa arma aqui simplesmente porque ataque por cento. E tem uma passivinha aqui que vai dar dano em área. Tem muita arma que é simplesmente ataque por cento, que eu não estou recomendando aqui, né? Mas o pacifista, ele é um pouco diferente por causa dessa passiva de dano em área. Nos níveis mais baixos, esse daninho aqui é realmente bom, é realmente interessante, tá certo? E eu acredito que tem muita pessoa que vai jogar com o personagem de espadão e vai estar querendo bater, mais do que fazer as reações e tal. O ataque por cento vai ajudar nisso. Então eu acho que o pacifista é uma boa arma pro começo do jogo por conta disso, tá? Você também tem um pacifista garantido no banner de iniciante, mas convenhamos, como ele é uma espada de gacha 3 estrelas, você vai conseguir ele mesmo sem ser no banner do iniciante, né? Então ele é uma arma interessante. Em segundo lugar, a gente tem o Espadão Sangrento. Ele é uma espada de proficiência elemental, né? Ele é uma espada gacha também, você vai conseguir ele 3 estrelas gacha. O substatus dele é de proficiência elemental. E ele tem uma passiva que aumenta o dano contra inimigos afetados Pyro e Electro. Ele é ideal para times de Overload, né? Que é quando você vai aplicar, quando você reage Pyro com Electro, né? A passiva dele tem os dois elementos, ele vai te dar a proficiência elemental que vai aumentar o dano dessa reação. Em times de Overload, o que você mais precisa é de proficiência elemental e de nível no seu personagem, tá certo?
É uma arma, inclusive, muito boa com o Diluc se você estiver fazendo o time de Overload. Eu não necessariamente recomendo o time de Overload. Se você vai fazer um time com o Diluc, eu recomendo outro time. Tava naquele vídeo que eu acabei deletando, então depois eu gravo um vídeo comentando que time eu recomendo pro Diluc, tá certo? É, mas bem, é, então tem uma passiva interessante, tem um substatus que é interessante no mundo ideal, essa é uma ótima arma de overload. Você provavelmente não vai estar fazendo um time de overload. Tanto porque eu não recomendo, quanto a maioria dos jogadores não tem certeza do que está fazendo. Não tem tantos personagens assim para escolher o que está fazendo também, verdade seja dita, né? Mas se você estiver fazendo ali alguma reação transformativa, tá certo? Proficiência elemental vai ser um bom buff. E se você tiver no seu time Pyro ou Electro, isso aqui vai aumentar o dano da habilidade elemental do personagem que estiver usando. Então eu acho uma arma interessante de ser upada por isso. Você vai conseguir casos para utilizar essa arma mesmo no mid game. No late game provavelmente você com sorte vai ter coisa melhor, mas ali no mid game é uma arma útil, por isso está aqui recomendada. Agora, o terceiro e o quarto slot são armas craftáveis, e eu estou recomendando o terceiro slot pela Noelle e o quarto slot pelo Diluc. A Noelle é um personagem 4 estrelas que você consegue adquirir ele garantido no banner de iniciante, e a espada que eu recomendo é a Sombra Branca, é uma espada 4 estrelas do ferreiro de Mondstadt, ou seja, você pode imediatamente ir no ferreiro e craftar essa espada. Você vai precisar do protótipo de espadão. Eu sei que você consegue um cedo no começo do jogo, mas eu não lembro agora de cabeça onde é, tá? Mas um protótipo de espada para craftar o espinho de ferro. Eu esqueci de comentar quando eu falei da espada da Cook Shinobu. Você consegue aqui na Merd, né? Utilizando os selos Anemo. 225 selos Anemo você toca por um protótipo de espada. Eu acho que você pode conseguir um espadão aqui no nível de. Como que é o nome disso em português? É uma boa pergunta. É o seu nível de reputação. Isso. Aqui na reputação com. De Monster, eu acho que você ganha? Não? Bem, não sei agora, não tô lembrando onde você consegue, mas eu sei que você consegue um no começo do jogo. Se você não tiver um no seu inventário, dá uma googlada, qualquer coisa, pergunta aí pra mim nos comentários que depois eu vou pesquisar onde você pode conseguir. Tá certo? Mas bem, se você estiver utilizando a Noelle de main DPS, eu recomendo você buildar essa espada. É uma ótima espada para ela. Você pode ir upando ela até o late game. É, na minha opinião, a melhor espada para Noelle de verdade é Favonius, porque ajuda você a balancear os status. Mas como você não tem controle de quando você vai conseguir uma espada de Favonius, até lá você pode usando uma sombra branca, uma espada muito boa para Noelle, vai te ajudar bastante. Você pode ir usando sem medo, tá certo? E o de Luke, eu comentei no vídeo que eu apaguei, né? Eu tô citando muito aquele vídeo, mas é porque eu tô triste. Foi um vídeo de. Que o vídeo ficou com 40 minutos. Foi o primeiro vídeo que eu fiz uns cortes de edição, então gravando eu demorei, tipo, mais de uma hora, na verdade. É... Nenhuma edição complicada, a edição que eu digo é cortar o vídeo e tal, né? Mas assim, o vídeo ficou com mais de uma hora e eu tô meio triste que eu apaguei porque eu falei muita coisa nele. Mas bem, eu vi muitos novatos que pegaram o Diluc como seu personagem 5 estrelas no seletor de personagem do mochileiro, né? Então eu tô dando aqui um carinho pro Diluc por conta disso, porque muita gente tem o Diluc, muita gente tá querendo usar o Diluc, então eu tô dando um carinho para ele. Eu recomendo para ele a espada do ferreiro de Natlan, tá certo? Estremecedor da Terra, né? Que é uma espada de ataque por cento, é uma espada 4 estrelas, então ela vai dar um pouco mais de ataque do que uma espada 3 estrelas, né? Por ser porcentagem de ataque, significa que vai ajudar a aumentar o dano. E a habilidade dela é que toda vez que o seu time desencadear uma reação relacionada a Pyro, o Diluc é Pyro, então e nem que ele ative a reação, o seu time vai desencadear uma reação, vai aumentar o dano da habilidade do Diluc em 16%. A habilidade elemental do Diluc, né, esse combo aqui de ataques, né? Então eu acredito que é uma ótima arma no começo do jogo pro Diluc. Se você estiver utilizando o Diluc no time de Overload, né? Eu diria para você ficar aqui com o Espadão Sangrento. Não crafta essa espada, fica com o Espadão Sangrento, tá certo? Porque não só esse buff aqui é maior de 24%, né? Como
O bônus da proficiência elemental também. Mas essa espada aqui, se você não tiver um time de overload, tiver usando de Luke, ela vai talvez ela provavelmente vai ser melhor, tá certo? A minha vontade é de falar mais, porque como eu falei, eu quero dar uma atenção, um carinho pro Diluc, mas não faz sentido, esse vídeo não é do Diluc. É. Então, então essas são os espadões que eu recomendo. Você pode perceber que tinha duas armas assim, tipo, realmente genericamente boas, e duas que eu tô falando simplesmente porque tem personagens que eu acho relevante comentar. Então você pode ir vendo como o nível tá caindo. E aqui no arco, definitivamente o nível caiu. É, Eu vou recomendar aqui dois arcos, né? O primeiro é o Stiling, ele é o arco 3 estrelas de gacha, tá certo? Então enquanto você vai atirando, você tem chance de conseguir ele. Ele, de novo, é uma ótima arma que você pode utilizar até o fim do jogo. Ele é basicamente o. Ele é basicamente o prenúncio do alvorecer que você muitas vezes vai querer utilizar até o late game. Então, se você tiver pego o Tainari, por exemplo, como seu 4 estrelas do seletor, ou dos 5 estrelas do seletor de personagem, ou você perdeu uns 50-50 pegou o Tainari e quer usar o Tainari, pode botar o Sling e deixar nele até o fim do jogo. Dá taxa crítica, ótimo para ajudar a balancear status. E ele tem uma passiva aqui que aumenta em 60% o dano do seu ataque se ele atingir um inimigo em 0.3 segundos após você ter disparado, né? E se não, ou seja, se demorou mais que 0.3 segundos, diminui o dano em 10%. Eu vejo as pessoas utilizando essa arma no Tenari, eu não vejo, tipo assim, ninguém se preocupando em ficar coladinho no inimigo. Então, eu imagino que essa passiva é tipo assim, se você tá em combate perto com o inimigo, né? Perto não é corpo a corpo, é tipo perto. Se você não tá snipando o inimigo lá longe, eu imagino que a passiva tá funcionando o tempo todo. Mas eu não tenho certeza, eu não coloco minha mão no fogo. O que eu sei de certeza é que essa arma é muito boa pro Tainari, né? A minha não tá upada porque eu peguei o meu Tainari tipo mês passado. Ainda não tive tempo de upar ele, tô com outras prioridades, então, né, mas bem, você quer uma arma aqui para um DPS de arco, Stiling, nem o Stiling você não vai se arrepender de upar, ele vai ter usos no futuro. E por fim, né, a arma genericamente boa é Arco de Favonius. As armas de Favonius são armas 4 estrelas gacha, né? Elas têm no mochileiro, então sempre que você perder um 50-50 de 4 estrelas, você tem chance de pegar uma arma de Favonius. É difícil controlar as armas de Favonius, você vai ganhar. Porém, o Arco de Favonius, assim como o protótipo Rancor, você ganha um. Eu não lembro se é subindo o rank de aventura ou durante a quest de Monster, mas você vai ganhar um no começo do jogo. Ele tem um substatus de recarga de energia, né? E ele tem a passiva de todas as armas de Favonius, que é toda vez que você acerta um ataque crítico, um acerto crítico, você tem uma chance de gerar partícula elemental. Então ele é uma ótima forma de você recarregar a energia do seu time, tá certo? É uma ótima arma. Eu recomendo você upar o seu arco de Favonius. Mesmo se você tá usando um main DPS, talvez no começo do jogo compense mais você upar o seu arco de Favonius nele, porque vai ajudar a ultar e ultimate também vai dar dano e tal. Então, arco de Favonius muito roubado. Eu queria que a gente ganhasse uma arma de Favonius de todas as classes quando começa o jogo, isso seria muito roubado. Indo então agora para catalisadores, né? Catalisadores. Os catalisadores, eu tô com 4 personagens aqui, mas eu tenho quase certeza. Era pra eu ter só 3, né? E um deles eu nem tenho. Já vou chegar lá, né? Mas bem, deixa eu tirar aqui a Lisa, sinto muito, Lisa, né? É, Mas bem, a primeira arma aqui, 3 estrelas que eu recomendo, vocês vão ver essa arma em todos os lugares, é provavelmente a melhor arma 3 estrelas do jogo, tá certo? Histórias Extraordinárias de Caçador de Dragão. Ela tem o substatus de vida por cento, e como eu falei pra vocês, a maior parte dos personagens escala com ataque, principalmente os personagens que querem dar dano. É, então, essa arma aqui é uma arma de suporte, não só pelo substatus de vida, mas também pela passiva. Quando você troca de personagem, então aqui eu tô com a Kamizuki, por exemplo, troquei pra Lanyan, né? No que eu fiz essa aqui passiva, essa troca, você pode ver que a Lanyan tá com aqui um efeitinho de subindo, significa que ela tá buffada. E no caso, o buff do Historião dos Dragões é que ele aumenta o ataque do personagem em 48%. Aumenta em 48% quando tá no refinamento 5, né? Isso aqui é muito. Tem um cooldown de 20 segundos, mas isso que faz com que essa arma não seja quebrada, tá certo? Então é uma ótima arma de suporte. Você tem um slot sobrando no seu time, você coloca um personagem de catalisador,
né? Coloca ele no fim da rotação antes de você voltar pro seu personagem principal. Você pode só entrar com o personagem para ativar o efeito e trocar pro seu personagem principal. Tá? Esse buff é muito bom no endgame. Se você tiver com a Bárbara nessa equipe, se você é um jogador novato, eu recomendo que você tenha a Bárbara nessa equipe. É um ótimo healer no começo do jogo. Né? Vida é o que ela quer. Mas se você não tiver um personagem que escala com vida, você pode não upar o arco de favor. Você pode deixar simplesmente para focar a passiva. Isso é muito bom no começo do jogo e ainda melhor no mid e late game. Tá certo? Eu não lembro se eu falei, mas é uma arma 3 estrelas de gacha, tá? Então você vai depender de um pouco de sorte para conseguir. Mas, na moral, guarda uns 15 desses para você fazer 3 refinados de rank 5. Brincadeira da parte, provavelmente 2 refinados de rank 5 te basta, mas eu diria que não custa muito ter um terceiro refinado rank 5. Dito isso, se você não juntar como é uma arma gacha, você pode juntar de novo depois, então talvez por agora não se estressa. Pega só 5, refina e guarda um, né? Trava aqui, né? Mas bem, é uma ótima arma, você não vai se arrepender de. Você não precisa upar ela se não for usar no na escala de vida, mas se upar ela, você não vai se arrepender. E em segundo lugar, a gente tem História de Outro Mundo. Essa é a primeira arma gacha que eu tô falando aqui que você pega em baú. Né? Perdão, eu falei arma gacha, eu quis dizer arma 3 estrelas que você pega em baú. Quando você abre os baús do jogo, você tem chance de vir arma 3 estrelas. E em Mondstadt em Liyue tem armas exclusivas de baú. Essa aqui é uma arma exclusiva de baú de Mondstadt de História de Outro Mundo, né? Substatus de recarga de energia, né? Tem uma passiva que cura um pouco da sua vida quando você pega um orbe elemental. A gente não liga para essa passiva, essa arma tá aqui simplesmente porque é uma arma 3 estrelas de recarga de energia. Então você quer colocar recarga de energia no seu personagem, tá aqui uma arma de recarga de energia free to play. No que você vai jogando Monster, você provavelmente vai conseguir pelo menos uma cópia disso. Como a passiva não importa, tanto faz refinar ou não. Então se você conseguir uma cópia, salva aí e tá ótimo. Tá bom? Você precisar de recarga de energia em algum personagem de catalisador, enfia essa arma, upa ela, vai te ajudar a ultar com maior constância, tá certo? E por fim, é aqui que eu colocaria o meu protótipo âmbar. Se eu tivesse um, eu nunca craftei um protótipo âmbar na minha conta, mas é uma arma do Ferreiro de Mondstadt muito boa, né? Ela também tem o substatus de vida por cento, mas o legal dela é aqui. O legal dela é que a passiva dela, além de regenerar energia pro personagem que estiver segurando ela depois que ele lutar, toda vez que ele lutar também cura 4% da vida do oponente dos aliados a cada 2 segundos. Eu acho que isso proca 3 vezes, eu não tenho certeza, mas basicamente toda vez que lutar vai curar 12% da vida máxima de todo mundo. Então quando você tem um time onde não tem nenhum sustainer, você vai olhar para o seu personagem de catalisador, eu espero que ele não seja seu main DPS, né? Ele vai fazer uma carinha de cachorrinho pidão para você e você vai ignorar e colocar o protótipo âmbar nele, tá certo? É uma forma de você ter sustain em qualquer time no Genshin Impact, né? Claro, desde que você tenha um personagem de catalisador, mas aí você não precisa ter um personagem que é um curandeiro, né? Então é uma ótima arma 4 estrelas de ferreiro, tá certo? E por fim, para finalizar, vamos aqui agora para as lanças. Lança é uma situação engraçada porque eu acho que Lança tem as melhores armas free to play, né? Só que ao mesmo tempo, quando você vai pro mid late game, você não tem muita opção além dessas. Então ela tem armas free to play muito boas, mas não tem armas que não são 5 estrelas que não são muito boas. E mesmo as 5 estrelas, elas normalmente são bem específicas pro personagem dela. É difícil. Lanças são uma arma que é bem sofrida. Mas bem, a primeira arma que eu recomendo, Borla Preta, é uma arma 3 estrelas de gacha, então no que você vai atirando, você vai juntando elas. É uma arma de porcentagem de vida. O refinamento aumenta dano contra slimes. Em geral não é muito útil, mas tem relativamente bastante personagens lanceiros que escalam com vida. Você tem a Chevreuse, você tem a Candace, você tem a Yao Yao, tá certo? Se você for das antigas, você tem a Rutal, né? Então tem uma quantidade relativamente alta de personagens lanceiros que escalam com vida, então é bom ter uma borla preta guardado pada. Tem o João Lee, eu esqueci de comentar dele, né? Então assim, muitos lanceiros que escalam com vida, borla preta é uma ótima arma para esses lanceiros. Se você tem algum deles,
né, você pode botar a borla preta neles e sucesso. Como eu falei, o refinamento, a passiva aqui não importa muito, né? Então você não precisa refinar, né? Mas tá aqui é uma ótima arma para se upar. E a segunda lança que eu recomendo é borla branca, né? A gente tem a borla preta, tem a borla branca. E a borla branca, assim como a história de Outro Mundo, é uma arma de baú. Desse caso é de baú de Liyue, né? É, eu não sei se a história de Outro Mundo você consegue também em Dragonspine, que é essa expansão aqui de Mondstadt. Mas a Borla Branca eu sei que você consegue no Vale Shanyun também. E no Desfiladeiro, que são duas expansões de Liyue, tá certo? É, então, ela eu sei que você consegue nesses lugares, a história de Outro Mundo eu não sei, né? Eu esqueci de falar também, mas você consegue nos baús de raridade 2 pra cima, né? Então, os baús têm raridade, você tem um baú comum, você tem o Exquisite Chest, eu não lembro o meu nome em português, mas é aquele baú verdinho. Aí você tem o baú precioso, que ele é o baú de azulzinho, e você tem o baú luxuoso, que é o baú roxinho, tá certo? Roxinho que eu tô falando é a raridade deles, é o efeito que dá quando você abre, não é o baú em si. A cor do baú é marrom. Os três primeiros são marrons e o quarto é branco, né? Mas bem, são só nos baús de duas raridades pra cima que você encontra essas armas únicas, né? Mas bem, continuando aqui na verdade, né? Ou começando, bola branca, passiva de taxa crítica, muito bom. De novo, taxa crítica não é tão útil. Taxa dano crítico não é tão útil no começo do jogo, né? Mas se eu tivesse que escolher um, eu preferiria a taxa do que dano, né? É, mas o melhor é a passiva que aumenta o dano de ataque normal, tá certo? Então é uma ótima arma, você pode utilizar ela no mid game para estabilizar status. E se você estiver utilizando num personagem que bate com ataque normal, por exemplo, Arlequino, né, uma queridinha dos fãs, essa passiva aqui também é muito boa, então Borla Branca provavelmente tá ali pau a pau com historinhas extraordinárias de Matador de Dragões, tá ali pau a pau com uma melhor arma free to play do jogo. Você pode ter um pouco de azar para conseguir a sua e principalmente para conseguir os refinamentos dela, mas tenha paciência no que você for jogando, você vai conseguir, eu te garanto, eu digo isso porque eu sofri muito no começo do jogo para ter para ter ela e agora eu tenho tipo eu tenho um monte aqui jogada que eu faço questão de guardar todas só de raiva. Nunca precisei de tantas assim, mas eu tenho aqui guardadas. Então, é uma ótima arma. E eu falei que eu ia acabar aqui com os lanceiros, mas eu vou falar aqui também de uma seção bônus que são armas de pesca. Quando você termina a história de Arconte de Liyue, você libera a mecânica de pescar, você vai ter que fazer uma side quest aqui com um brother pescador em Mondstadt e você vai liberar o sistema de pesca e você consegue com algum trocar uma certa quantidade de peixes por armas. Você tem uma arma dessas a partir de Inazuma, então você tem uma Inazuma, um Isumero, uma Infoltane. A partir de Natlan não teve arma de pesca e eu acredito que Nordcry também não vai ter. Mas as armas de Inazuma e Fontaine são muito boas. A arma de Sumero não tá aqui, ela é um arco. Ela não tá aqui porque ela não é tão boa, não acho que vale o estresse, né? Porém, o cruzamento de Fleuve Cendre, né? O cano e a fisgada são duas armas muito boas. As duas são de recarga de energia. Confesso que eu não lembro se a arma de Sumera é de recarga de energia. Se for, seria interessante todas as armas de pesca serem de recarga de energia. Mas essas duas armas são muito boas. Tá certo? Como eu falei, armas de recarga de energia são muito boas no começo do jogo. O cano, ainda por cima, tem uma passiva que aumenta a taxa crítica da habilidade elemental. É, do seu personagem e depois aumenta a recarga de energia dele. Então, muito boa, uma arma muito boa no Chinchil, por exemplo, né? É a melhor, ainda é a melhor arma free to play da Furina. Nordcrag trouxe uma arma free to play que é ali interessante para a Furina também, mas o cano ainda é melhor, né? E a fisgada que recarga de energia aumenta o dano do Supremo em 32% e a taxa crítica do Supremo em 12%. Ótima na Xiangling. A Xiangling é uma ótima personagem free to... Ela é free to play, só que não. Porque a Xiangling começa a ficar boa mesmo a partir da quarta constelação. Antes da quarta constelação, a Xiangling não é tão boa. Eu tô confuso, eu lembrava da minha Xiangling tá C4, eu tô surpreso que ela tá C6. Mas bem, a Xiangling fica boa mesmo a partir da C4, né? Mas ainda assim é uma ótima arma não só na Xiangling, também é uma ótima arma na Raiden,
né? Jogadores novatos provavelmente não tem a Raiden, eu não recomendo vocês não recomendo tanto vocês pegarem ela. Tem casos em que a Raiden pode ser muito boa na sua conta, mas eu não recomendo tanto pegar a Raiden hoje em dia, né? Mas além da Shanling da Raiden, também é uma ótima arma na Rosária, né? Qualquer personagem que vai dar dano com ultimate, a Fisgada é muito boa, então o Cano e a Fisgada, ótima armas 4 estrelas, tá certo? Meu gato tá miando aqui que nem um condenado. Eu espero que não esteja pegando no vídeo. Eu percebi só agora. A minha esposa mandou uma mensagem e eu percebi que de fato o gato tá miando pra caramba. Tô um pouco desesperado de perder o vídeo, porque eu vi também que o vídeo já tá em 35 minutos. Eu não tô afim de gravar de novo. Minha garganta tá doendo aqui. Mas bem, essas foram as armas. Essas foram as armas 3 estrelas, as armas free to play. Não 3 estrelas, porque eu falei também de arma 4 estrelas, mas essas são as armas free to play que eu recomendo para você que começou o jogo agora. Alguma dessas armas você não vai utilizar no futuro, você vai utilizar agora no começo do jogo e tá tudo bem. Você precisa de upar armas para passar do começo do jogo. Se você não upar arma, você vai ter um momento muito difícil. Então não se estressa com isso, upa essas armas. E algumas delas, como eu fui falando, né? Acho que você. Alguma dessas armas você vai conseguir utilizar mesmo no mid e late game, então não vai ser um desperdício tão grande assim upar elas. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida, tem alguma outra arma na sua conta que você acha que é boa e tá na dúvida? Pode deixar nos comentários, pode me perguntar. Eu tô aqui para ajudar vocês, né? Novamente, eu sou o Gabriel, sou assistente pessoal para assuntos relacionados a Genshin Impact. Foi muito bom ter vocês até aqui e até a próxima. Até mais.